Olá, bom dia. Novamente a gente se encontra aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas, de maneira online, por conta da pandemia de Covid que a gente está vivendo, coronavírus. E é uma alegria poder chegar até na sua casa e compartilhar da palavra de Deus contigo. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus que nos tem guardado, cuidado, tem nos mantido e tem nos permitido, por meio da sua palavra, chegar até na sua casa. Novamente, chegamos de maneira tecnológica até a sua casa. Estava lendo algumas informações sobre a pandemia da gripe espanhola que aconteceram nos anos de 1919, 1918 até 1920, e as igrejas ficaram fechadas em muitos lugares por 3 anos. E por 3 anos, os cristãos não tiveram o recurso que a gente está tendo agora, de se encontrar, mesmo que seja de maneira eletrônica, de maneira distante. Ainda assim, a igreja permaneceu. Que privilégio a gente poder, então, ter esses recursos de estarmos unidos na presença de Deus, na presença da palavra, diante de Deus, em comunhão uns com os outros, cada um na sua casa, por meio da internet. Que bênção que hoje nós temos essa possibilidade. Como dito, começamos este culto em nome de Deus. E Deus, nesta manhã, quer falar ao teu coração. Ele quer te ensinar, por meio da sua palavra, por meio da Santa Ceia que você vai poder celebrar na sua casa, por meio desse momento especial. Deus quer falar ao teu coração. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, porque Tu és Senhor, acima da pandemia, acima de qualquer coisa, Tu és Senhor. Pai querido, nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, queremos pedir que Tu estejas abençoando e guardando a nossa vida, que Tu estejas, Senhor, nos dando condições também de entender a Tua palavra, estejas nos dando condições, Senhor, de compreender o que Tu nos queres dizer. Nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, entregamos este culto nas Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós ouvimos agora, ou melhor, nós ouviremos agora uma canção e na sequência, então, quero compartilhar contigo um aviso. Transformar
Nós ouvimos aí uma canção com a Elisiane. É muito bom a gente poder contar também com a parceria de pessoas que nos ajudam nesse período. O Gabriel está sempre aqui nos bastidores, cuidando da gravação, cuidando para que esse culto possa chegar até na sua casa, e a Elisiane tem então feito a gravação do louvor na sua casa. Nós somos muito gratos a esses amados irmãos e irmãs que nos ajudam, que viabilizam esse culto chegar até na sua casa. Eu quero te convidar a gente a continuar unidos de maneira online através desse canal do Facebook aqui da comunidade. Para algumas pessoas também o culto, a mensagem chega através do link do YouTube que é enviado nos domingos de manhã. Quero te convidar a gente continuarmos firmes, continuarmos perseverantes na busca por Deus, no tentar compreender tudo o que está acontecendo também à luz da Sagrada Escritura. E nesse sentido, nós estamos começando nessa manhã uma série de pregações, uma nova série de pregações que tem como título: Ao sair de casa, use máscara, mas ao voltar, 3 pontinhos. Reflexões sobre a vida em família. Nós queremos conversar sobre essa temática, nós queremos, nos próximos domingos, continuar conversando e olhando para a temática das máscaras no contexto familiar. Acompanhe a gente, fica com a gente. Certamente Deus vai abençoar a tua vida. Um segundo recado tem a ver com a nossa contribuição, com as nossas ofertas, com a manutenção da comunidade. Nós somos gratos a Deus porque a comunidade tem conseguido se manter, as pessoas têm sido fiéis, os membros da nossa comunidade têm sido fiéis, temos conseguido manter a comunidade, mas quero te convidar a continuar honrando a sua comunidade e, acima de tudo, honrando e glorificando a Deus através das suas ofertas, dos teus dízimos, do teu anual. Todas as quintas-feiras, a Ana Ali, a tesoureira da comunidade, está aqui. Você pode trazer a sua oferta pessoalmente, você pode trazer o seu dízimo pessoalmente, mas também você pode aproveitar, no final do culto vai estar projetado um flyerzinho e fazer a transferência bancária ou depósito bancário. Você pode fazer isso sem nenhum problema. De uma maneira ou de outra, você pode ofertar, você pode contribuir com a comunidade. Somos muito gratos porque tu tens sido fiel à comunidade e especialmente fiel a Deus. Porque em momentos como esse, muito facilmente a gente esquece de que Deus é o Senhor da prata e do ouro. Por conta das dificuldades que a gente enfrenta, uma dificuldade ou outra, a gente esquece de ser grato. E certamente nós temos, apesar das dificuldades, muitos motivos de gratidão. Muito obrigado, Deus abençoe. E agora, então, na sequência, nós queremos ouvir a pregação da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém. Nós começamos nesta manhã uma nova série que tem como título: Ao sair de casa, use máscara, mas ao voltar, 3 pontinhos. Reflexões sobre a família. Algumas informações importantes. Para quem serve esta série? Eu vivo sozinho, então ela não serve para mim. Você está enganado, tu estás enganado. Ela serve para ti sim. Não serve apenas para casais com filhos. Não serve apenas para casais sem filhos. Essa série tem como propósito abordar, conversar sobre todas as facetas, ou melhor, sobre facetas da vida em família. E todo mundo tem uma família. Mesmo que tu viva sozinho, tenhas um apartamento, viva sozinho, só tu e um animal, e um pet, tu tens uma família. E por isso essa série ela é para ti. A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de mudanças na nossa vida, uma série de mudanças no nosso dia a dia. E entre as muitas mudanças que a pandemia trouxe, uma delas é
a utilização de máscara. A máscara tem como propósito nos proteger da contaminação com o vírus, com o coronavírus. A máscara ela tem um propósito protetor, um propósito de nos preservar. E agora é obrigatório o uso da máscara em praticamente todo o território nacional. Todos os lugares onde a gente for, a gente precisa estar de máscara. E mesmo que seja obrigatório, ainda assim existem muitas pessoas que infelizmente não estão usando máscara. Essa semana, caminhando na cidade, no centro, encontrei várias pessoas que não estavam nem aí com a utilização da máscara, estavam simplesmente andando sem máscara. E a pergunta angustiante que tem por trás de tudo isso é: até quando usaremos máscara? Até quando nós teremos que usar esse equipamento de proteção individual? Estava conversando com um professor de educação física, com quem eu faço atividade física, e nós comentávamos, agora no inverno, tá bom de usar, mas e como é que vai ser isso se isso se prolongar até o verão? Como será isso? Eu não sei. Até quando usaremos máscaras? Eu não sei. Mas existe um outro tipo de máscara que é extremamente nocivo, que não nos protege, que é as máscaras que a gente utiliza na vida em família. E nós queremos nesta série, ao longo desta série, conversar sobre algumas máscaras que a gente tem na vida em família e que não nos protegem, pelo contrário, nos colocam em grandes problemas, em grandes dificuldades. Essas máscaras não nos protegem das doenças que destroem a nossa família, mas essas máscaras justamente nos colocam numa situação de relacionamento familiar doente. E a primeira dessas máscaras que a gente quer conversar no dia de hoje é a máscara da mentira. A máscara da mentira. Muitas famílias vivem com as máscaras da mentira, cada um com a sua. E a mentira, ela está presente na vida do ser humano desde o começo, desde o início da história da humanidade, quando Deus cria Adão e Eva e coloca eles lá no paraíso. Lá já temos a primeira mentira sendo contada. E na sequência já vem a próxima mentira com Caim e Abel e assim por diante. Quando a serpente vem conversar com Eva, já vem trazendo uma meia-verdade. Meia-verdade é um nome chique para falar de mentira, né? Porque quando não é 100% a verdade, tem qualquer parte que não é verdade, já é uma mentira. E a serpente chega trazendo uma mentira, fazendo a Eva ser induzida a acreditar de que Deus não estava falando tão sério quando ele disse: não toquem naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas há na Escritura Sagrada a experiência de uma família que viveu dramaticamente a dor da mentira, das máscaras da mentira. A máscara da mentira que estava dentro dessa vida familiar, da vida familiar desse homem, desta mulher e desses filhos, trouxe um estrago extraordinário e ao mesmo tempo terrível na vida desta família. Eu estou falando da família do Isaac. Estou falando da família do Isaac e da Rebeca. Isaac e Rebeca tinham, essa história está a partir do capítulo 21 de Gênesis. Você pode conferir lá, é um bom exercício de leitura para durante essa próxima semana, Gênesis 21 e seguintes. Mas a temática desta manhã está baseada ou está pautada especialmente no capítulo 27 de Gênesis. O Gabriel não vai projetar aqui porque nós vamos conversar sobre o capítulo inteiro, então seria um texto bastante extenso, eu não vou lê-lo, mas você pode conferir. Você pode até pausar o vídeo agora, se quiser, e pegar a sua Bíblia e ler Gênesis 27. É esse o tema
É esse o capítulo onde nós, então, queremos pautar a nossa conversa nessa manhã. Pois bem, Isaac e Rebeca tinham filhos gêmeos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, porque Esaú nasceu primeiro. Mas a gente já fala logo Jacó e Esaú, porque na verdade o enredo, a história, o que acontece depois, faz com que Jacó sempre seja lembrado antes de Esaú, mas o mais velho era Esaú. E ali nós vemos uma situação muito triste de mentira na vida do Isaac e da Rebeca, onde a mentira foi usada para enganar um pobre senhor de idade que já não enxergava mais, que era o Isaac. Isaac estava com a sua visão comprometida, ele já não conseguia mais enxergar direito. E ele percebia que estava indo para o fim da sua vida. E ele então chama o Esaú, que tinha por nascimento o direito à bênção paterna, e diz assim: filho, vai caçar, caça alguma coisa, prepara uma comida boa e traga para mim. E depois de comer eu quero te abençoar. A Rebeca, a esposa do Isaac, ouve essa conversa e chama Jacó, o seu filho preferido. Isso é assunto para uma outra conversa também, né? A questão da predileção dentro da família, mas não é o teor da nossa pregação nessa manhã, não é esse. Rebeca chama Jacó e diz assim: vai, carneia um animal, faz uma sopa legal para o teu pai e vem aqui para receber a bênção. Mas mãe, como? O Esaú é todo cabeludo e eu não. E se ele tocar em mim, ele já vai descobrir tudo. Nós vamos dar um jeito. E eles então forram a pele de Esaú com pelo de carneiro. E quando então a sopa está pronta, o Isaac até se pergunta: mas tão rápido assim, Esaú? Como é que pode? E ele então ainda utiliza Deus para dizer que Deus providenciou o animal. E de repente Isaac está confuso, porque como é que pode? A voz é de Jacó, mas o toque, a sensibilidade da pele parece que ele está tocando o Esaú. E aí ele fica confuso. E aí ele pede para abraçar o filho e de repente, depois daquele abraço, vem então, nos versículos 34 e 35, no versículo 34 e 35, a gente vê a predileção de Rebeca pelo seu filho Jacó. Mas depois de ele abraçar o seu filho, achando que estava abraçando Esaú, e na verdade era Jacó, quando o Isaac abraça seu filho, ele profere a bênção. E uma vez proferida a bênção, Jacó sai da presença do pai. Pouco tempo depois chega o Esaú com a comida para o pai. E aí o pai diz: tá, mas eu acabei de comer, acabei de abençoar. E aí ele se dá conta de que ele havia sido vítima de uma mentira da sua própria família. E no versículo 34 e 35, que eu citei antes, agora sim, a gente vê que a predileção que a Rebeca tinha pelo seu filho Jacó trouxe uma tragédia muito grande para dentro da família do Isaac, a ponto de que a mentira foi usada para enganar o pai, para que a predileção da mãe por um filho fizesse com que esse fosse o abençoado e não quem tinha o direito à bênção por nascimento. E talvez você esteja se perguntando: mas por que essa bênção era tão importante? O pai não poderia abençoar também o Esaú? Nós temos que entender que a bênção do pai no contexto do Oriente Antigo tinha uma importância muito grande. Essa bênção que o filho mais velho recebia, o homem mais velho recebia do pai,
conferia a ele a responsabilidade e a autoridade sobre a família. Todos deveriam obedecer àquele que era portador da bênção do seu pai. Todos deveriam respeitar o filho que era o abençoado do pai. Todos deveriam se curvar diante do filho abençoado do pai. E aí a gente entende também por que a Rebeca ela usa uma artimanha tão suja para que o seu filho preferido fosse então o abençoado. E o triste dessa história toda é que essa mentira, ela gerou consequências desastrosas por muito tempo. Toda mentira no contexto familiar gera consequências desastrosas por muito tempo. Vocês têm que imaginar como é que foi o relacionamento do Isaac e da Rebeca na sua velhice, tendo que viver e conviver com o fato de que eles viviam mentindo um para o outro, porque a Bíblia não fala, mas certamente o Isaac também aprontava as suas mentiras para cima da Rebeca, e isso era um costume na família. O costume da mentira, a máscara da mentira, o não ter coragem de falar a verdade. A gente tem que imaginar como é que esse homem e essa mulher se olhavam. Como é que pais e filhos se olhavam naquela situação. Como é que os irmãos olhavam um para o outro. Como é que era a conversa naquela casa depois de uma mentira como essa? Como é que pode uma família sobreviver a isso? Queridos, essa é a história do Isaac e da Rebeca. Mas a máscara da mentira é a máscara que muita gente também usa hoje ainda na sua vida em família. Isso não é algo tão ultrapassado assim como a gente imagina. Também nos dias de hoje, muita gente vive mentindo um para o outro e com isso trazendo estragos gigantescos para dentro da sua casa, para dentro da sua vida em família. A mentira, ela gera quebra de confiança e distanciamento. Como é que tu vai acreditar em alguém que vive mentindo? Como é que tu vai acreditar em alguém que sucessivamente vive contando mentiras? Isso vai gerando desconfiança, isso vai gerando distanciamento, isso vai gerando o esfarelamento das relações familiares. Marido e mulher, marido e esposa já não conseguem mais ser uma só carne por conta das mentiras. Pais e filhos já não conseguem mais confiar um no outro por causa das mentiras. E viver num ambiente permeado de mentiras gera o esfacelamento das relações, gera medo e gera insegurança. Certamente a família do Isaac e da Rebeca viviam tudo isso. E quem vive mergulhado nas mentiras, na sua vida familiar também hoje, sabe que também é assim. Gera medo, gera insegurança, gera o esfacelamento da vida familiar. Por exemplo, o homem, pai da casa, o homem da casa, ele está envolvido em determinadas coisas que exigem com que ele chegue mais tarde em casa. E aí ele sempre tem que estar inventando uma mentira, porque ele não pode falar a verdade. E isso vai gerando desconfiança, isso vai gerando insegurança. E se ela descobre, e se meus filhos descobrem, tu está entendendo? A coisa é muito séria. A máscara da mentira, quando ela começa a ganhar espaço dentro da vida familiar, ela traz problemas, ela traz tragédias, ela traz desgraça, ela traz coisa ruim para a nossa vida em família. E onde a mentira reina, Jesus se retirou. Onde a mentira numa família reina, Jesus se retirou. Sabe por quê? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Onde Jesus está, a verdade está. Onde Jesus está, um marido não precisa mentir para sua esposa.
dizendo eu estava lá quando ele estava, na verdade, em outro lugar. O contrário também. O contrário também. Quando a gente vai dando espaço para a mentira, e a gente vai vendo que a mentira talvez vai nos ajudando em algumas situações, vai nos dando condições de nos safarmos de alguma situação. Daqui a pouco a gente conta uma segunda, uma terceira, e daí para que aquela primeira não seja descoberta, a gente tem que inventar uma maior, e aí vai, e aí começa toda a confusão, todo o rolo na nossa vida em família. E não tem coisa mais triste, não tem coisa mais triste do que viver num ambiente onde não dá para confiar em ninguém. O filho não consegue confiar no pai, pai não consegue confiar no filho, homem e mulher não conseguem confiar um no outro. Isso é terrível, é terrível. Isaac e Rebeca são só um exemplo. Mas hoje em dia, está cheio de gente como Isaac e Rebeca, que mentem, que vivem inventando histórias um para o outro. E por que será que a mentira ela ganha tanto espaço na vida em família? Por que será? Eu tenho uma suspeita. Eu penso que a mentira ganha tanto espaço na vida em família porque o ser humano tem a vergonha e o medo de admitir os seus erros e fraquezas. É muito difícil a gente admitir que errou. E a gente inventa uma mentira. É muito difícil a gente dizer que aprontou no trabalho e por isso foi demitido. Daí a gente inventa uma mentira dizendo que é perseguição, que o patrão está nos perseguindo. É muito difícil a gente admitir que a gente errou quando comete algum deslize. E entre falar a verdade, o ser humano tem a tendência a contar uma mentira. Por quê? Por quê? Lembra do Éden? Lembra de Adão e Eva? Lembra dos nossos primeiros pais? Lá do início de Gênesis. O que fez com que o ser humano tropeçasse e se separasse de Deus, se distanciasse de Deus, foi a mentira. A mentira que levou homem e mulher a se afastarem de Deus e a serem expulsos da presença de Deus. Mentira. Por que nós mentimos para a nossa família? Porque estamos longe de Deus, estamos afastados de Deus e não temos a coragem de falar a verdade, porque esquecemos de Deus. E só tem um jeito de a gente colocar a mentira para fora da nossa vida em família. É lembrando-se que onde Jesus está, a verdade está presente. Onde Jesus não está, a verdade não está presente. Embora a mentira seja um princípio aprendido inclusive por ateus. Tem muito ateu, pessoas que não creem em Deus, que falam a verdade. Mas esse é um princípio bíblico, esse é um princípio de Deus, que é adotado por muitas pessoas, mesmo sem o temor a Deus. Mas onde o temor de Deus existe, a mentira não pode estar presente. Ela precisa perder espaço. Ela precisa perder o seu lugar. Porque onde Jesus entra, a verdade precisa reinar. Muitas famílias usam máscara na rua para se proteger do coronavírus. Mas quando chega em casa, continua com a máscara. Mas não é com a máscara que protege do coronavírus. É com a máscara da mentira. É com a máscara que coloca o nosso casamento, a nossa vida em família em grande risco. Risco de esfacelamento, risco de destruição, risco de adultério. Onde a mentira está presente, existem condições para que a coisa toda venha abaixo, para que a família toda se desfaça. Em ambientes onde a mentira está presente, nós agredimos um ao outro por meio das mentiras. Porque quando eu falto com a verdade para alguém, eu estou agredindo essa pessoa. É muito interessante a gente ver jovens namorados. É coisa linda de se ver.
Eu que já estou casado há mais tempo, a Anny e eu, nós já estamos casados, está indo aí para 13 anos. A gente às vezes olha assim alguns casaizinhos, a gente diz, deixa passar uns anos e nós vamos conversar. Por quê? Porque todo aquele amor, aquele romance é colocado em xeque. Quando tu tem que falar a verdade um com o outro, quando tu tem que ter coragem de admitir teus erros. O amor em família, ele precisa passar pela maturação, de ter a coragem de falar a verdade. Porque o amor pelo cônjuge não pode desaparecer quando ele fala a verdade contigo. Mesmo que o que tenha cometido sejam coisas bárbaras, ou assustadoras pelo menos, a verdade precisa nos aproximar. Onde existe um ambiente de amor, um relacionamento de amor, a verdade precisa estar presente. Porque Deus é amor. E onde está Deus, existe amor. E onde existe amor, existe verdade. E onde existe verdade, a gente tem a humildade também de dizer, eu preciso de ajuda. Aconteceu isso, aconteceu aquela outra situação. Eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. Mas nós, com a nossa arrogância, nem sempre temos a humildade para admitir isso. E nós preferimos colocar uma máscara. Quem olhava para a família de Isaac e Rebeca talvez nem desconfiava que eles vivessem a situação que estavam vivendo. Mas a tragédia que se instala na vida deste casal por conta da mentira é o fato de que os filhos passam a se odiar depois que acontece essa situação aí da bênção que foi roubada por conta de uma mentira. Os filhos passam a se odiar. No capítulo 27, no versículo 41 e seguintes, o Esaú fala o seguinte sobre Esaú. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, Esaú falando para si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Gente, que tragédia familiar, quando um irmão promete matar o outro por conta de mentira, é porque a coisa está muito feia. Isaac e Rebeca, por conta desse ambiente de mentiras que viviam, ao invés de gerar proximidade entre os irmãos, permitiram com que surgisse ódio. Mentira gera morte. Mentira gera confusão. Mentira gera rancor. Uma esposa que vive ouvindo mentiras do seu marido vai ficar rancorosa. Um marido que vive ouvindo mentiras da sua esposa vai ficar rancoroso. E aí, o pai da mentira, o diabo, ganhou seu espaço. Tu está entendendo que a coisa é muito séria, querido? Tu está entendendo que é muito sério a gente pensar, será que eu também não estou levando a máscara da mentira para dentro do meu casamento, para dentro da minha família? Eu quero encerrar esse momento de pregação dizendo que Isaac e Rebeca são um exemplo de muitas famílias também hoje. Famílias onde a mentira tem ganhado espaço, onde a mentira tem tomado proporções tão grandes que a família está se esfacelando, a família está se destruindo. Homem e mulher já não aguentam mais olhar um para o outro, onde pais e filhos já não conseguem mais confiar um no outro. Tudo isso, consequência da mentira. Mas deixa eu te dizer que não precisa ser assim. Porque em Jesus eu aprendo que Ele é a verdade. Ele mesmo diz, eu sou a verdade. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a verdade. E a nossa família, que talvez vivia em mentiras, se esfacelando, ruindo, vivendo de aparência. Porque assim, normalmente fora de casa, a gente não mostra a máscara da mentira que a gente vive. A gente normalmente não mostra. A gente só mostra a máscara da mentira
que a gente vive quando a coisa está em proporções desastrosas. Mas, em Jesus eu aprendo que se a minha família vive uma grande mentira ou vive mentindo um para o outro, não precisa ser assim. Se eu convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, Ele promete transformar a nossa história. Ele promete transformar o nosso casamento. Ele promete transformar a minha vida como homem, como pai de família, como filho e assim por diante. Só tem um jeito da gente não usar as máscaras da mentira. Quando a gente de fato e de verdade vive a palavra de Jesus em obediência, submissão e rendição. Se Jesus não for aquele que domina o nosso ser, domina nosso coração, domina a nossa vida, e for apenas um conhecido nosso, então nós vamos viver na igreja, somos bons religiosos, mas não vivemos em obediência. E, portanto, Jesus não faz diferença. Queridos, a máscara da mentira, ela serve também no rosto de famílias religiosas. Muita gente que está na igreja, está aí, nos acompanha, nos escuta, vem aos cultos presenciais, quando nós os tínhamos, vive uma grande mentira. Vive uma grande mentira. É só aparência. Porque na sua casa entram de máscara e permanecem com a máscara da mentira. Queridos, Deus não quer que seja assim. Jamais. Ele deseja que nós descubramos que Jesus é a verdade. E quando Jesus reina na nossa vida, Ele quer transformar a nossa existência e expulsar da nossa vida a mentira. Mas, pastor, Isaac e Rebeca não eram não eram um casal de Deus? São conhecidos até como patriarcas? Sim, são. Mas isso não quer dizer que eles viviam em completa submissão a Deus. E quando a gente não vive em completa submissão a Deus, a mentira, as mentirinhas, uma aqui, outra ali, outra lá, vão ganhando espaço. E a gente com isso vai fazendo com que a nossa família vá ruindo. Não é para ser assim. Vivamos em obediência, em rendição e em submissão a Jesus. E aí nós vamos começar a descobrir que a gente pode falar a verdade um com o outro. E que o outro não vai me condenar por eu ser fraco, por eu ter feito alguma coisa errada, porque ele também é pecador. Porque diante de Jesus, a gente vê a nossa pecaminosidade e a gente vê a pecaminosidade também presente na vida do outro. E Jesus nos coloca em pé de igualdade. E por isso eu não vou precisar mentir. Por quê? Porque em Jesus eu vou descobrir um amor que vai extrapolar a relação espiritual, vai também se tornar um amor da família. Onde eu vou ter a coragem de falar para minha esposa tudo o que tem que ser dito. Eu vou ter coragem de falar para o meu marido tudo o que tem que ser dito. Eu não vou precisar inventar história. Uma das coisas mais interessantes, e com isso eu encerro, que eu ouvi certa vez, foi de um pastor da igreja Assembleia de Deus. A única frase que eu lembro dele é assim, eu ouvi num programa de rádio isso: fale a verdade, custe o que custar, porque a verdade vai te libertar de mais mentira. Uma frase que não tem nada de extraordinária, mas é verdade. A verdade vai te libertar de mais mentira. Se a gente tem a coragem de falar a verdade, e a gente sabe que Deus é o Deus da verdade, que Jesus é o Deus da verdade, então a gente não vai querer viver de mentira. Porque viver de mentira cansa. Viver de mentira cansa. Porque como eu falei, tu inventa uma, tu precisa inventar uma segunda para cobrir aquela, daqui a pouco uma terceira para cobrir a segunda, para cobrir a primeira.
E a verdade vai ser uma só, sempre. E ela não cansa. Por mais que doa, ela não cansa. E Jesus deseja que nós falemos a verdade. Jesus quer que nós sejamos alguém que vive a partir do amor e da verdade dele. E aí a gente vai também querer proteger a nossa família da mentira. Que Deus nos ajude. E se tu vive uma vida de mentira na tua família, está na hora de mudar. Porque pode ser trágico o final disso tudo. Deus deseja que o teu coração seja permeado da verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém. Nós ouviremos agora mais uma canção com a Elisiane. Depois, então, nós vamos ter o momento da ceia. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Queremos agora ter o nosso momento da ceia. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós reconhecemos na Tua presença, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade. Por isso, Senhor, te pedimos, perdoa-nos os nossos pecados, nossas mentiras, nossos momentos em que a gente esquece da Tua vontade, da Tua palavra. Precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Olha para nós com bondade, com amor, com graça. Não olha para nós com rigor da Tua justiça. Senhor, estende sobre nós a misericórdia revelada em Cristo Jesus. Nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 a 26, o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Isso é o apóstolo Paulo falando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de terem comido o pão, tomou ele o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus morreu por ti, por mim, pelo Gabriel, por cada um de nós, por amor, por graça. E na ceia a gente pode perceber esse amor de entrega de Jesus por nós. Por isso eu te convido, na tua casa, vamos partilhar dos elementos da ceia,
lembrando disso, de que é por amor de Jesus por nós. Gabriel, este é o corpo de Cristo que é dado por ti. E esse é o corpo de Cristo que é dado por ti. Este é o sangue de Cristo que é dado por ti. E esse é o sangue de Cristo que é dado por ti. Amém. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Te convido a nós orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos, desta forma nós chegamos ao final do nosso culto online. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço. Nos encontramos na semana que vem. E não esqueça, se for sair de casa, use máscara. Mas ao voltar, continuamos na semana que vem. Forte abraço. Até mais.